Bom, vocês viram aí o vídeo, né, com aqueles experimentos que a gente já tinha mostrado. Agora a gente vai ver a experiência da gota de óleo de Millikan. Como é que vai funcionar isso? Lembra que eu tinha falado que Thomson tinha descoberto a razão entre a carga e a massa do elétron? Millikan, ele descobriu a carga e a massa do elétron a partir desse experimento dele. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui esse aparelho. A gente tem aqui um vaporizador, um borrifador. A gente tem aqui uma placa de metal carregada positivamente e tem uma placa de metal carregada negativamente. Aqui tem um microscópio que Millikan utilizou. E aqui eu tenho a radiação ionizante. Então, como foi que ele descobriu essa razão entre a carga e a massa do elétron? Ele borrifou aqui algumas gotículas de óleo. Ao borrifar essas gotículas de óleo, por gravidade, elas tendem a descer, tendem a vir para baixo, certo? E aqui, passou por esse orifíciozinho aqui, e aí as gotas, quando chegam aqui, ó, nessa segunda parte, elas entram em contato com o raio ionizante. O que é que esse raio ionizante vai fazer? Ele vai basicamente arrancar elétrons do ar, e esses elétrons vão ser incorporados a essas gotinhas. E aí, como essas gotas vão estar carregadas eletricamente, o que é que vai acontecer aqui? Esse campo aqui, positivo e negativo, o que é que vai acontecer? A tendência é essa gotinha carregada cair aqui, ó, por rumo do campo negativo. Só que a gente já sabe que negativo com negativo se repelem. Então, o que foi que Millikan fez? Millikan, o que foi que ele fez? Ele alterava a intensidade que dessa parte negativa, de tal forma que a ideia dele era deixar a gotinha parada para ele visualizar. Então a gotinha ia caindo, carregada negativamente, ele aumentava a intensidade do campo, a gotinha subia. Aumentando a intensidade do campo, a gotinha subia, diminuía a intensidade, a gotinha descia, e ele ia fazer isso até que a gotinha ficasse parada. E aí, quando ele ficou parada, ele obteve alguns valores a partir disso daí, e com esses valores, ele determinou a carga e a massa do elétron. Hoje a gente sabe que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, devido a essa experiência de Millikan. Que a massa do elétron é de 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Então, se perguntarem para vocês quem foi que descobriu o elétron? Thomson. Quem descobriu a primeira partícula subatômica? Thomson, que foi o elétron. Quem descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron? Thomson. Quem descobriu a carga e a massa do elétron? Robert Millikan. Tá bom? Descoberta do próton. Então, observa que agora a gente já tem elétron, agora a gente vai para a descoberta do próton. Então, a gente já está começando a formar o átomo como a gente conhece hoje. Então, como é que foi descoberta a descoberta dos prótons? Foi utilizado também um tubo, parecido com o tubo de Crookes, só que ali foi feito algumas modificações nesse tubo. E aí, o que foi que fizeram? Colocaram aqui uma fonte de corrente elétrica, uma diferença de potencial, e colocaram lá dentro gás hidrogênio, gás residual. E aí descobriram que eu tenho aqui, que eu tinha um feixe de luz, que eu observava o feixe de luz, indo para o polo negativo, só que automaticamente eu vi um feixe indo para o polo positivo. Esse que estava indo para o polo negativo, a gente sabe que é o quê? Só pode ser o quê? Positivo, que os opostos se atraem. E quem estava indo para o polo positivo, só pode ser o quê? Negativo. Tá? Então, foi o que aconteceu aqui. Rutherford, para estudar a natureza desses raios catódicos,
Ele pegou essa ampola e colocou lá um campo elétrico. Aí ele notou que esse raio aqui que está indo em direção ao polo positivo, ao ânodo, ele só pode ser negativo, que são os raios catódicos, aquilo que a gente já tinha visto. Então, os raios catódicos negativos, na verdade, são elétrons carregados e estão indo em direção ao ânodo, que é positivo. Por quê? Porque eles se atraem, carga negativa e atraem por carga positiva. Já aqui, ó, observa que aqui ele fez alguns furinhos. Então, por que Rutherford fez esses furinhos aí? Porque ele queria observar o que aconteceria se eu ia ter também um feixe de luz partindo em direção oposta. E aí ele observou que tem. Ele observou que tinha aqui alguns feixes de luz que estavam indo em direção ao polo negativo, ao cátodo. E aí ele concluiu, opa, então peraí. Então, assim como os raios catódicos são atraídos para o polo positivo, eu tenho um outro raio que é atraído para o polo negativo, e esse raio que é atraído para o polo negativo são os prótons. Ele chamou de prótons. Tá bom? Então, tá aí descoberto os prótons. Quais são as características dos prótons ou dos raios canais? Eles podem ter também esse nome. Posso chamar tanto de próton quanto de raios canais. Primeiro, eles possuem massa também. Segundo, a natureza dos raios mudam de acordo com a natureza do gás. Ou seja, eu só posso dizer que eu tenho um próton ali se for hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio, justamente o que ele tem é apenas um próton. Então, se for qualquer outro gás, eu não posso dizer que ali eu tenho um próton. Eu posso dizer que eu tenho íons positivos. Então, só é um próton quando eu tenho o hidrogênio. Essa intensidade da carga é igual à intensidade de um elétron, só que de sinais opostos. Obviamente, elétron é negativo e o próton, ele é positivo. Sinais opostos, tranquilo. E a massa do próton? A massa do próton, ela é de 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. E aí, com base nisso, nessa experiência, a gente pode vir aqui para o modelo de Rutherford. O que foi que Rutherford fez? Nessa época, estava muito em vigência o uso da radioatividade. Então, o que é que descobriram lá no início, antes do Rutherford fazer a experiência dele? Ele pegou o bloco de chumbo para se proteger da radiação, que o chumbo protege da radiação, e colocou lá dentro uma substância radioativa. Essa substância radioativa passou aqui por essa placa e passou por esse campo eletricamente carregado. E aí que foi que notaram? Bom, que uma dessas partículas sofreram desvio em direção ao campo positivo, outras sofreram desvios em direção ao campo negativo e outras simplesmente passaram direto, sem sofrer nenhum desvio. E aí vamos pensar, essas que sofreram desvio em direção ao campo positivo, elas só podem ser negativas. Então, os raios beta sofreram desvio em direção ao campo positivo, logo os raios beta são negativos. É como se fossem elétrons. Já alfa sofreu aqui um desvio em direção ao campo negativo. Então, peraí, se ele está desviando em direção ao campo negativo, significa dizer que ele está sendo atraído. Logo, os raios alfa, eles só podem ter cargas positivas. Já os raios gama, eles simplesmente passaram direto, sem sofrer desvio nenhum. Então, raio gama, ele não tem carga, não tem massa. Quanto à massa, observem aqui que a partícula alfa, ela sofreu um desvio pequeno. Esse desvio pequeno indica para a gente que ela tem a massa maior do que dos raios beta, nesse caso aí. Tá bom? E aí, alfa, um resumozinho, alfa são positivos, beta negativo, elétron com grande energia. E gama são as ondas eletromagnéticas. E baseado nessas informações acerca da radioatividade, Rutherford fez o seguinte experimento a seguir, que a gente vai ver.